Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando o nosso programa Caminhos da Fé, aqui na Rede Século XXI, que faz mais por você. Errei, não é Caminhos da Fé, Madrugada de Bênçãos, o Caminhos da Fé já foi. É sexta-feira, a gente já fez 2 programas com esse, o terceiro. Então, bem-vindo ao nosso Madrugada de Bênçãos. Estamos com você aqui para caminhar, sim, com fé, na madrugada, nesse programa Madrugada de Bênçãos, que é o nosso lugar de encontro. Aqui você faz a diferença. E não importa o tema, aqui no Madrugada, tudo termina em oração. Aqui no Madrugada, tudo converge para Deus, porque nós viemos dele e para ele nós voltamos. E para iniciar o nosso programa, eu já quero rezar por você. Você que está em casa nos assistindo, você que está com sua família, você que está no aconchego do seu lar, no seu trabalho. Quero pedir a Deus por você, para que nessa madrugada você possa ter esse encontro com Ele. E esse encontro com Jesus é de fundamental importância. E vamos pedir à Mãe de Jesus que nos dê a graça de encontrar com o seu Filho. Quero, em nome de todos nós, em seu nome, levar para Maria, para a Mãe do Senhor, essas flores, essas rosas que simbolizam cada um de nós. Mãe de Deus, Senhora nossa, aqui estamos mais uma vez em nosso programa Madrugada de Bênçãos. Iniciamos aos vossos pés para colocar sobre a vossa proteção todo este trabalho evangelizador. Que chegue nas nossas casas a boa mensagem do Evangelho e que os corações dos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento seja terra fértil para acolher a semente da palavra do Senhor. Ó Mãe Maria, Mãe de Deus, Rainha nossa, protege a todos nós e nos ensina cada vez mais a estarmos atentos à palavra do Senhor. Esse Deus que vem ao nosso encontro, que deseja ser tudo na nossa vida, que quer nos perdoar. Ensina-nos, ó Mãe, a fazer tudo aquilo que Ele nos disser. Também vos pedimos, ó Mãe Santíssima, Padroeira do Brasil, que protegeis nossa pátria, que amparai o povo brasileiro, que dai, Senhora, tranquilidade aos corações dos homens e mulheres, nesse momento particular em que nossa nação vive uma grande crise política e econômica. Ó Mãe, eu vos coloco aqueles que foram eleitos para representar o nosso povo sobre a orla do vosso manto. Protegei-os e inspirai bons sentimentos nos corações dos nossos governantes, para que, com justiça, honestidade e fé, trilhem o caminho do nosso país, para que o nosso povo viva feliz, viva em paz e, sobretudo, viva com dignidade. Ó Mãe, eu também te peço, por todos os pais e mães de família, por todos e cada um que nos acompanham nesse momento, de modo particular, Senhora, por aquelas famílias que passam dificuldades, sejam elas de caráter financeiro, de caráter emocional, de caráter de saúde. Protege, Senhora, protege e ajuda as famílias do nosso Brasil a estarem na paz que vem do Cristo que é a nossa luz e nossa salvação. Ajuda-nos, Senhora, a olhar para o Cristo e ir ao encontro dele, para que a nossa fé seja cada vez mais alimentada, para que a nossa fé aumente e que nada nem ninguém possa nos retirar da presença santa do Senhor. Dai-nos a tua coragem, a tua perseverança e a tua fé. Maria, Mãe da fé, modelo de fé, ensina-nos a encontrar com teu Filho Jesus. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós iniciamos, ó Virgem Mãe, o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom começar esse nosso momento nos colocando na mão ou nas mãos da Mãe de Jesus. Ela que cuidou do Filho de Deus, também cuida de cada um de nós e cuida da nossa pátria, cuida do nosso país, cuida da nossa nação, para que dias melhores possam vir e o nosso povo ter a paz, a segurança e a fé que merecem. Por falar em fé, os nossos últimos programas têm sido em relação a este tema. A nossa campanha para este mês de março e início de abril, porque no dia 24 de abril nós teremos um grande encontro aqui na Rede Século XXI, pedindo a Jesus, aumenta a minha fé. Tem sido nesse viés da fé. As nossas ações, elas partem por aí. E hoje, o nosso tema, ele vem ao encontro da nossa realidade. O nosso tema é como aumentar a fé. Para início de conversa, a fé é um dom de Deus. Ela não nasce do nosso querer, do nosso desejo. A fé, ela não vem simplesmente porque eu quero ter fé e como um passe de mágica eu faz brotar dentro de mim a fé. Não. A fé é dom de Deus, é dom gratuito. É Deus que coloca a fé em nosso coração. É Deus quem coloca em nós o desejo por Ele. É Deus quem desperta em nós essa ânsia pelo transcendente, por aquilo que está além de nós. Tanto é que vários antropólogos, cristãos, não cristãos e ateus, identificam o ser humano, a raça humana, como um ser naturalmente religioso. O que quer dizer isso? O homem, a mulher, o ser humano, pela própria natureza, é um ser que busca o transcendente, é um ser que busca a religiosidade, é um ser de fé, é um ser que tem fé. Então, por mais que alguns grupos ou algumas pessoas se denominem ateias, ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em nada, essas pessoas, para dizer que não acreditam em nada, elas reconhecem a existência de alguma coisa para que seja desacreditada. Então, se alguém diz que não acredito em Deus, automaticamente ela reconhece a existência desse Deus para que ela não venha acreditar. Então, nós não temos para onde correr. Deus nos dá o dom da fé. Provém dele, a graça da fé vem de Deus. Porém, o cultivo dessa fé está onde? Aqui, nas nossas mãos. A semente da fé nos é dada, nos é colocada. E somos nós que devemos cuidar da nossa fé. Podemos identificar dois caminhos. O primeiro caminho como o caminho do principiante. Como assim, padre? Há algumas pessoas que estão galgando, pouco a pouco, o caminho de fé. E a fé, de fato, é uma caminhada que exige de nós um esforço. Quem inicia no caminho da fé deve estar muito atento para se livrar dos atalhos que possam sucumbir essa fé. Então, o principiante, aquele que inicia na fé, é como se fosse uma criança que inicia na escola, que vai aprendendo a soletrar as palavras, a conhecer as cores, a fazer a identificação dos objetos, a aprender a desenhar, a escrever lentamente. E isso, na vida de fé, na espiritualidade, também é verdadeiro. Então nós vemos pessoas no início da fé que se agarram em tudo e acham que aquelas coisas, elas precisam ser feitas para garantir a sua presença diante de Deus. Quer ver um exemplo claro? Algumas pessoas chegam perto de nós e dizem assim: Padre, me dá uma bênção bem forte. Ora, existe bênção fraca? Se o ser humano, se a pessoa, ela reconhece que a bênção vem de Deus e esse Deus, ele é pleno de graça, toda a bênção que nos é dada é uma bênção de fortaleza. Não existe uma bênção
fraca. Outra coisa também que é muito comum nós escutarmos das mais variadas pessoas possíveis, dos mais variados níveis sociais, culturais. Dizer assim: padre, faça uma oração forte. Existe oração fraca? A oração, por um acaso, ela é mais fraca, mais forte? O que é a oração? É o meu colóquio com Deus, o meu diálogo com Ele. É a minha forma de falar com Ele. E se eu falo com Deus, essa oração, ela não é nem forte nem fraca, ela é um caminho de encontro com o Senhor. Algumas orações podem ter expressões diferenciadas, palavras diferenciadas, que podem soar como algo mais forte ou mais completo. Porém, a oração por si só, ela é uma oração forte. Podemos lembrar daquela belíssima canção que Elis Regina cantava e muitos outros cantores atuais já gravaram, que fala de alguém que vai à Aparecida do Norte e diz: como não sei rezar, só preciso colocar o meu olhar, o meu olhar. Então, olhar também é uma forma de oração. Então, essas falas correspondem a alguém que ainda está principiando no caminho da fé. Alguém que necessita fortalecer a sua fé. Alguém que precisa estudar, ler, aprofundar e, sobretudo, rezar. Porque é assim que nós vamos crescendo na nossa fé. Veja bem, hoje, você consegue identificar um crescimento na sua fé? Quando você era criança, quando você começou sua vida em comunidade, para aquilo que está hoje? Se você ainda não identificou um crescimento, é necessário estar atento. Porque se você permanece da mesma forma que você estava no início da sua vida de comunidade, você não deu passos na sua fé. Permaneceu com a infância da fé. E essa infância da fé, ela é muito importante para nós, porque é também na infância da fé que nós vamos solidificando conceitos de fé. E vamos aprendendo e somando aqueles conceitos para crescermos na fé. E assim nós vamos trilhando a nossa caminhada de fé. E essa caminhada, ela exige de nós uma atenção. Muitas vezes nós deixamos à vontade a nossa vida de fé, achando que basta somente rezar o terço e ir à missa final de semana e tá bom e basta. Não. Para aqueles que querem crescer na fé, para aqueles que querem fazer o seu caminho de fé, é necessário muito mais do que a recitação de algumas orações e a participação na missa. A missa, por excelência, é a oração máxima, a oração maior, a Eucaristia. Mas para que eu tenha em mente a dimensão daquele ato, eu preciso compreender esse ato de fé, que é a reunião dos irmãos, que é a reunião dos cristãos ali para celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, a partilha do pão. Compreender isso significa crescer na fé. E quando eu cresço na fé, eu percebo que a missa, ela me dá um impulso para que eu possa buscar em outras instâncias elementos que me façam crescer. E aí vem o cuidado com a oração. Eu ter uma vida de oração. Todos os dias eu reservar um momento do meu dia para rezar, para dizer obrigado, Senhor. 5 minutinhos que seja do dia para dizer obrigado, Senhor. Rezar. Ninguém faz um caminho de fé sem rezar. Ninguém trilha um caminho de fé sem orar. A partir dessa prática oracional cotidiana, nós vamos também nos alimentando. E qual é a fonte primeira do alimento? Primeiro a missa, depois a oração, seguida a palavra. A palavra que eu escuto na missa, a palavra que eu ouço, ela deve ser transportada para o meu coração. E essa palavra, ela deve também ser estimulada a cada dia do meu viver. Então, todos os dias eu preciso ter contato com a palavra do Senhor, ler um versículo que seja. Por isso, aqui na século XXI, a Brasil Cristão oferece para você esse pequenino
artigo ou folheto onde contém as reflexões diárias do Evangelho para um Brasil cristão. Aqui você tem diariamente, as leituras de cada dia que a igreja coloca, a citação da leitura e um pouquinho da reflexão para iluminar aquele seu dia. Então esse material é fundamental para um cristão, é fundamental para aqueles que querem crescer na fé. Esse material parece bobo, pequeno, uma folhinha, mas com um conteúdo fabuloso, porque nos dá a reflexão do dia, faz com que nós tenhamos uma luz para entender a palavra da liturgia diária. Então, tendo a palavra como fonte de alimento também, eu vou procurar me alimentar com a vida daquelas pessoas que me precederam na fé. Quem são aqueles que me precederam na fé? Primeiro, os nossos conhecidos. Muitos de nós temos acesso a pessoas que podemos dizer assim: nossa, o seu fulano, a dona Cicrana, é um santo. Que homem de fé, que mulher de fé. Você não conheceu ninguém assim? Eu já conheci. Já conheci muitas mulheres e homens de uma postura de fé invejável. Pessoas simples, mas de uma fé inabalável. Então essas pessoas servem para nós como exemplo e também alimento da nossa fé. Conhecer a vida dessas pessoas. Mas também, além dessas pessoas, nós temos a vida daqueles que a igreja nos coloca como sinais de santidade, que são os santos. Quais são os santos da sua devoção? São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, São Jorge, Santa Bárbara. Qual o santo que você tem mais afinidade? Já procurou saber da vida desse santo? Já procurou estudar, ler, aprofundar o conhecimento que ele teve de Deus, de Jesus Cristo? Então, essa também é uma fonte de alimentação da nossa fé. É muito importante a gente saber como os santos se tornaram santos. Por exemplo, agora foi anunciado a canonização de Madre Teresa de Calcutá. A Beata Teresa de Calcutá será canonizada. Santa Teresa de Calcutá. Você conhece a vida dessa mulher? Você conhece alguma coisa dela? Então, a gente vibra porque alguém vai ser santo ou nomeado santo. Mas para que a gente possa vibrar com mais firmeza, precisamos conhecer as ações que levaram essa pessoa a ter a sua vida reconhecida como um sinal de fé. Então, a vida dos santos é um elemento essencial para a nossa vida, para alimentar e crescer a nossa fé. E um outro elemento fundamental para nós cristãos, é conhecer os documentos da igreja. Eu sou cristão, católico, apostólico romano, sou batizado, mas eu conheço a minha fé? Eu conheço a fé que eu professo? Ou eu somente vou atrás daqueles que vão? Sou católico por tradição, vou à missa por costume, porque não tem outro lugar para ir. Não pode ser assim. Conhecer a fé que professamos, conhecer a igreja que nós pertencemos, conhecer as pessoas que fizeram que essa igreja crescesse, é fundamental para a nossa fé. Então, o primeiro passo, Catecismo da Igreja Católica. Todo cristão deve ter em sua casa. Deve sim, é obrigatoriedade, ter em sua casa o Catecismo da Igreja Católica. Porque é ali, no Catecismo, que nós temos a nossa fé esmiuçada, debulhada, para que nós possamos nos alimentar daquilo. Ah, padre, mas eu não entendo. Não entende? Então procura o padre da sua cidade, procure alguém que já conheceu esses documentos da igreja e peça explicação. Sim, precisamos pedir explicação, sobretudo para compreendermos a nossa dimensão de fé. E outra coisa, além dos documentos da igreja, não somente o catecismo, mas os documentos que a igreja lança, as encíclicas papais, não é? Os documentos conciliares, os documentos da comissão dos bispos, da conferência dos bispos, melhor dizendo, devem ser conhecidos
para a nossa fé ser alimentada. Porém, na própria igreja, na sua paróquia, aonde você mora, cobre do seu pároco, cobre formação. Peça, padre, nós queremos ser formados na fé. Precisamos ter elementos para crescer na fé. E aí sim, você vai ter pessoas que vão lhe ajudar a crescer na fé. E aí, você deixa de ser principiante para ser alguém que está caminhando na fé, num processo de fé. Lembrando que cada vez mais, seja principiante ou não, o nosso clamor deve ser aquele mesmo clamor do pai do epilético do Evangelho de São Marcos, que diz: eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Esse deve ser o nosso brado. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Abasteçamo-nos da fé para que nada possa nos derrubar. Um homem de fé, uma mulher de fé, sabe aonde quer chegar. O contrário também é verdadeiro. Uma pessoa sem fé se assemelha a um barco sem vela, que nenhum vento ajuda para onde navegar, porque ele não sabe onde quer chegar. Peçamos ao Senhor: Senhor, aumentai a minha fé. E o nosso programa está apenas começando. O nosso tema de hoje é Aumenta a minha fé. Como aumentar a minha fé? Está aqui, ó. E você pode participar do nosso programa ligando agora para falar aqui ao vivo. 0 operadora 19 3871 9620 e você fala conosco aqui ao vivo. Se preferir, você pode pedir oração, porque mesmo que eu tenha rezado aqui aos pés de Nossa Senhora, daqui a pouquinho eu vou voltar lá e vou colocar o seu nome, o nome da sua família, nos pés de Nossa Senhora. Por isso, ligue e peça a oração. Se preferir, participe conosco através do nosso WhatsApp. O telefone você já sabe, mas eu vou repetir aqui. 019 9967 55600. 19 9967 55600. E aí você fala conosco através do WhatsApp. Tá certo? Mas agora eu já vou atender a primeira ligação da noite. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo, padre, sua bênção. Deus abençoe. Estou muito feliz de falar com o senhor. Muito obrigada. Ai, que bom. Com quem eu falo? Com a Maria Aparecida, Da onde, Maria Aparecida? da cidade de Mauá, estado de São Paulo. Ah, de Mauá, São Paulo. Bem-vinda, querida. Eu que agradeço, padre. Muito obrigada. Que bom que você ligou. O que é que você me conta para hoje? Então, padre, eu tenho muita fé em Nossa Senhora e eu tive um problema de uma paralisia quando eu nasci, mas graças a Deus eu consigo andar, né? Eu tive essa graça lá em Aparecida do Norte. Eu estava no colo da minha mãe, eu pedi para andar e até então, até hoje eu estou andando, graças a Deus, mesmo com a minha deficiência. Também consegui estudar, consegui trabalhar. Eu só aposentei porque eu tive uma complicação na coluna e osteoporose no pé direito, acabei aposentando. Mas Entendo. eu acho que eu conquistei muitas coisas, eu tenho muito a agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Eu não me canso de agradecer. E eu quis falar com o senhor porque eu assisto todos os dias e aí eu senti vontade de falar e também de pedir, assim, que eu estou fazendo oração e estou pedindo para que eu volte a andar da mesma forma que eu andava antes, mesmo com a minha deficiência, porque eu estou com um pouquinho de dificuldade para andar. E Entendo. eu pedindo e fazendo orações todos os dias, eu estou alcançando essa graça, eu estou melhorando. Então, por isso que eu quis falar, eu quis ligar e pedir para falar, para que as pessoas tenham fé, porque Deus nunca nos abandona, Nossa Senhora sempre cuida da gente, eu sou prova viva disso. E por isso que eu quis falar com o senhor e eu dei sorte, sabe que outro dia eu estava assistindo, porque cada dia um padre, eu falei, quero falar com ele. E hoje Deus ajudou que é o senhor que está fazendo, Que né? bom, minha querida, que você ligou.
Eu estou muito feliz mesmo também por isso, porque como cada dia é um padre, mas o dia que eu falei que eu ia falar, eu falei que ia falar mesmo com o senhor e dei sorte. Hoje dei sorte mesmo, porque eu não sabia que era. Deus Muito prepara. obrigada. Não é É, sorte nem coincidência, é providência. Deus é verdade. providencia todas as coisas. E o seu testemunho hoje para o nosso programa, para o nosso tema, é de fundamental importância. É um testemunho que nos coloca diante do limite humano que é superado, não somente pelo esforço físico, mas, sobretudo, pelo impulso espiritual. Se você não tivesse acreditado, se você não tivesse apostado em você, se você não tivesse tido essa fé no seu interior, talvez você não tivesse realizado metade do que você fez na sua vida. Mas quando você aponta para o Cristo, aponta para Deus e diz: Ele me ajuda, Ele está comigo, Ele é a minha força, aí sim eu venço qualquer coisa, porque nada é maior do que a graça de Deus na nossa vida. Minha querida, que o bom Deus faça o melhor para a sua vida, que Ele lhe conceda a saúde de corpo e de alma e que você caminhe ao encontro dEle a cada dia para que o seu viver seja um viver em Cristo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua ligação. Que Deus abençoe. E você aí? Você não vai ligar para mim? Então liga. Liga porque eu vou fazer um breve intervalo e volto já. Não esqueça, hein? Como aumentar a nossa fé. Voltamos em instantes.